Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre emissão de luz por incandescência. Vamos começar analisando o elemento tungstênio. Aqui nós temos as linhas de emissão do tungstênio. Em outras palavras, são as frequências de luz que o tungstênio ele emite quando ele é excitado. Então nós temos aqui desde o violeta, que são as altas frequências, até o vermelho, as linhas de emissão do tungstênio. Agora vamos analisar o seguinte. Vou pegar aqui uma lâmpada incandescente. Por quê? Porque na lâmpada incandescente, o filamento que está brilhando, que está emitindo luz, é formado por tungstênio. Então, vamos pegar essa luz que o tungstênio ele está emitindo, passar por um espectroscópio e ver quais são as frequências que essa lâmpada está emitindo. Quando nós fazemos isso, nós encontramos essa emissão do tungstênio. Mas espera aí, o tungstênio, o átomo de tungstênio, só emite essas frequências. Porque na lâmpada, o filamento de tungstênio emite todas as frequências do espectro visível. Então, nesse vídeo, vamos analisar o processo de emissão de luz desse filamento de tungstênio e entender por que ocorre essa diferença na emissão do tungstênio. A luz incandescente é a luz que o filamento de tungstênio ele é esquentado por uma corrente elétrica que passa nesse filamento de maneira que aumenta a temperatura. Essa temperatura aumenta tanto que a distribuição de emissão adentra no espectro visível. Então ele passa a emitir luz visível. Aqui eu coloquei a temperatura de uma lâmpada incandescente, a cerca de 3050 Kelvin. Olha só a distribuição dessa lâmpada incandescente. Então, essa lâmpada está emitindo uma parte da sua energia de emissão no espectro visível. Por isso que ela brilha, por isso que emite luz. Olha só, emite principalmente no vermelho, mas emite todas as frequências. Por isso que quando vamos estudar as frequências emitidas pelo filamento de tungstênio, se observa todas as frequências do espectro visível. Ou seja, esse filamento está emitindo todas as frequências, igual nesse caso. Porém, as frequências que está emitindo com maior intensidade é o vermelho. E à medida que aumenta a frequência, diminui a intensidade dessa emissão. Por isso que a lâmpada incandescente ela tem um desperdício tão grande, porque grande parte da energia da lâmpada incandescente é emitida aqui na faixa do infravermelho, ou seja, do calor. E agora, para fechar o vídeo, vamos responder a questão que eu coloquei no começo do vídeo sobre o tungstênio. Aqui são as linhas de emissão do átomo de tungstênio. Olha só as linhas de emissão. E aqui é a emissão do filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente. Porque o filamento da lâmpada incandescente não está emitindo as linhas de emissão do átomo de tungstênio? Pelo seguinte, porque o átomo, quando ele está separado, só ele, afastado em um estado gasoso, essas são as linhas de emissão do átomo de tungstênio, ou seja, das transições eletrônicas no átomo de tungstênio. Porém, quando o tungstênio ele se organiza num sólido, os átomos estão juntos, eles formam redes cristalinas, novas estruturas ali surgem, que não é só o átomo separado. Então, quando os átomos estão mais próximos, por exemplo, num líquido ou num sólido, surgem propriedades coletivas e que elas vibram também. E são essas estruturas coletivas que emitem em todas as frequências. Então, por isso que essa emissão é para gases, é quando o átomo está mais isolado. Quando ele está em líquidos e sólidos, ele emite dessa maneira contínua. É como se fosse esse caso aqui. Sinos, quando eles estão independentes,
eles estão oscilando na sua frequência natural de emissão. No momento que eles estão todos juntos numa caixa e você oscila, são novos sons que surgem. Por quê? Porque eles não estão mais isolados, eles interagem entre si, de maneira que outras frequências serão emitidas nesse caso conjunto. Então aqui, se tem um mesmo elemento que ele está como um gás quente. Por que um gás quente? Porque aí ocorre excitação dos átomos e emissão. Então, se for um gás e essa luz que é emitida passar por um prisma, por uma rede de difração, será observado somente as linhas espectrais do material, do elemento. Porém, se ele estiver em uma estrutura sólida, com densidade, um interagindo com o outro, e essa luz emitida passar por um prisma, por uma rede de difração, será observado essa emissão contínua, exatamente porque toda a estrutura coletiva está emitindo. Agora, uma última questão. O Sol. O Sol ele é gasoso, mas ele está emitindo por um processo de incandescência. Não só o Sol, como outras estrelas. Pela temperatura, nós sabemos a distribuição de emissão do Sol. Mas espera aí, se o Sol é gasoso, por que ele está emitindo também no formato de incandescência? Porque não são somente as linhas de emissão do hidrogênio ou do hélio, que é o material principal do Sol. Pelo seguinte, porque o Sol e as outras estrelas, embora sejam gasosos, eles estão com uma alta densidade, eles estão muito próximos entre si, de maneira que a emissão também não será somente do átomo de hidrogênio e do hélio, como se fossem independentes. Eles interagem entre si, de maneira que há outras formas de emissão, que é o caso do Sol, que é o caso de estrelas e que é o caso de gases que estão com grandes densidades. Então, a incandescência acontece em gases densos, em líquidos, em sólidos, que se chegou numa temperatura tal que consegue emitir uma faixa de luz do espectro visível. Tudo bem? Então, até a próxima.